Olá, pessoal! Espero que estejam todo mundo bem. Esta semana a gente vai estudar sobre as briófitas e as pteridófitas, lá no grupo 6, no módulo 48 e 49, nas páginas 418 até a 423. A gente vai começar estudando sobre as briófitas, que do grego significa braion, musgo, e phyton, planta. Eles formam o filo considerado mais próximo do ancestral do reino Plantae, sendo as plantas mais simples conhecidas. As briófitas, elas são as plantas que apresentam características de transição do ambiente aquático para o terrestre. Elas não possuem raízes e a absorção da água ocorre diretamente através da superfície do corpo do gametófito em contato com o substrato fixo por meio de estruturas denominadas de rizóides. Mais à frente, vocês vão ver que as briófitas, elas não possuem raiz, caule e folha, mas elas possuem estruturas adaptadas que se chamam rizóides, cauloides e filóides. Como qualquer outro vegetal, são capazes de realizar fotossíntese, sendo autótrofos fotossintetizantes. Como as algas, possuem o corpo na forma de talo, sem raízes, caule e folhas diferenciadas. Então, essas briófitas, elas não têm as suas raízes, mas esses rizóides é como se fosse um talo. E o caule e suas folhas são diferenciadas. Depois vocês vão ver a imagem para ver como que é essas estruturas. Então, as briófitas, elas são plantas avasculares, A que significa prefixo de negação, vasculares de tecido condutor de seivas, de substâncias. Então, elas não possuem vasos condutores de seivas. Os líquidos são conduzidos por difusão de células a célula, o que limita o tamanho desses vegetais. Então, por isso, eles são vegetais de pequeno porte, não crescem muito, porque o transporte de água de célula a célula ele é muito lento. E aí as células que estão mais distantes, elas morreriam desidratadas porque essa água não chegariam lá a tempo. São plantas comuns em locais úmidos e sombrios, que não recebem luz direta do sol. São sensíveis à poluição e a ausência delas indica má qualidade do ar. Então, quando você vai em alguma localidade que a gente não consegue ver um musgo ou uma briófita, e isso vai indicar que aquele local ele está poluído, portanto, essas espécies não conseguem sobreviver nesses locais. A preferência das briófitas por locais úmidos se deve à ausência dos vasos condutores, que elas não têm, e também à dependência da água para a reprodução. Como elas são dependentes da água para poder reproduzir, então elas precisam desses locais úmidos. Por isso, a gente encontra uma briófita, um musgo, mais nesses locais úmidos e bastante sombrios. Aí na página 418 tem algumas imagens de algumas espécies de briófitas, tá? Tem os musgos, tem as hepáticas e tem os antóceros. Eu coloquei algumas aqui para a gente trabalhar, e a gente vai falar um pouquinho das hepáticas. Elas recebem esse nome porque elas têm a aparência de um fígado humano, tá? E elas têm cerca de 6.000 espécies viventes. Elas ocorrem principalmente em locais úmidos e sombreados, principalmente nas florestas temperadas e tropicais, e frequentemente são epífitas, aquelas que gostam de sobreviver juntamente com outras. O gametófito é a geração dominante, se fixam no solo por meio de rizóides e formam estruturas chamadas de gametófitos. Após a fecundação, o ovo ou zigoto dá origem ao esporófito, e o esporófito é pequeno e nutricionalmente dependendo do gametófito. Células dos gametófitos possuem muitos cloroplastos, então por isso elas são bem verdinhas. Os musgos,
O gametófito cresce verticalmente, vocês podem estar observando a imagem aí, ó, nós temos os gametófitos e o esporófito. O gametófito, ele pega a parte do rizóide, ó, lá embaixo, vocês podem observar aquelas 3 partes que eu falei para vocês, que são a adaptação dessas espécies para sua sobrevivência nos locais mais úmidos e sombreados. Então, as raízes, o caule e as folhas foram adaptadas em rizóides, cauloides e filóides. Tá? É mais levinho para ele se tornar mais leve, também de menor porte, né, para conseguir se adaptar ao local que ele vive. Nesse grupo estão os musgos de turfeira, que tem grande importância econômica. Eles formam a turfa, utilizada no melhoramento da textura e da capacidade de retenção de água nos solos, podendo ainda, depois de seca, ser utilizada como um tipo de combustível. Também na página 218 tem aí uma curiosidade, né? Um para ir além, falando um pouquinho sobre a turfa, o que é, para que ela serve e onde que ela é utilizada. Então, depois quem tiver curiosidade, pode estar fazendo essa leitura aí. Então, aqui a gente tem as 3 partes principais de um musgo. Então, é o rizóide, o cauloide e o filóide, são estruturas adaptadas para a sobrevivência, né, dessas espécies em locais úmidos. As briófitas, elas podem se reproduzir tanto assexuadamente, por meio de fragmentos que se destacam de determinado indivíduo, e ao caírem sobre um substrato com condições propícias, eles vão voltar a crescer, formando um gametófito, dando origem a um novo ser. Bem como também pode acontecer a reprodução do tipo sexuada, onde nós temos a formação dos gametas masculinos e femininos em estruturas especializadas. Há espécies que apresentam os 2 tipos de gametas em um único indivíduo e outras nas quais os gametas são produzidos em indivíduos diferentes. Então, os gametas masculinos das briófitas, eles apresentam 2 flagelos que os permitem nadar até o gameta feminino, né, que é aí em ó, os gametas masculinos nadam até a planta feminina. E a partir daí, né, a partir da fecundação é gerado um zigoto que se desenvolverá em um embrião que cresce dependente do gametófito onde foi originado, que é ali em 2, né, vai formar o zigoto, o zigoto formado se desenvolve dentro da cápsula no topo da haste, né, que já é em 3. Em 2, um anterozoide fecunda o gameta feminino e em 3 o zigoto é formado. Aí, tal embrião se desenvolve em um esporófito que continua ligado ao gametófito, recebendo nutrientes a partir deles. O esporófito maduro é constituído por 3 partes principais, que são o pé, a seta e a cápsula. O pé fixa o esporófito ao organismo progenitor, dando sustentação à seta, que é a fina haste que emerge a partir do gametófito. No ápice da seta está localizada a cápsula, a estrutura que abriga o esporângio, responsável pela formação dos esporos. Então, em 4, o esporângio se rompe, liberando esses esporos no ar. E ao encontrar condições favoráveis, os esporos germinam, dando origem a novos gametófitos que se desenvolverão e darão início a um novo ciclo de reprodução. A reprodução sexuada garante às briófitas maior diversidade genética. Esse fato é importante ao longo das gerações, pois a diversidade garante maior resistência às doenças e às condições ambientais. E também, né, quando essa cápsula ela se abre, o vento pode levar ela para outros locais. Então, elas podem colonizar outros habitats, outros ambientes, por conta do vento que vai levando também esses esporos, né, esses esporângios, e fazendo com que ele com que ele nasça em outros locais. Vamos falar um pouquinho agora das pteridófitas. Então, só relembrando, a gente falou um pouquinho sobre as briófitas, que são plantas de pequeno porte, são plantas avasculares, né? Ou seja, não tem vasos de condução.
Já as pteridófitas, que do grego pteridon significa feto e phyton, planta, são as primeiras plantas no registro fóssil a apresentarem um sistema desenvolvido de condução de seiva. São, portanto, as representantes mais antigas dos grupos das plantas vasculares ou traqueófitas, e esses tal vasos condutores possibilitou a expansão desse grupo pelos ambientes terrestres em um período histórico que ocorreu no final devoniano até o Carbonífero. Então, as pteridófitas, elas são as primeiras plantas vasculares, ou seja, possuir a presença de vasos condutores, e isso aumenta a eficiência do transporte de nutrientes, né? Porque esses transportes conseguem chegar com rapidez a todas as partes do vegetal. São as primeiras a apresentar tecidos de sustentação, conseguindo se manter eretas e maior que as briófitas. Elas vivem também em ambientes úmidos, porém recebem mais luminosidade, elas recebem mais a luz solar do que as briófitas. Possuem raiz e caule bem definido e folha também, não apresentam flores ou sementes. E aí podendo ser epífitas, ou seja, vivendo sobre o tronco de árvores, como as orquídeas, por exemplo, ou também podem ser aquáticas. Os principais exemplos de pteridófitas são as samambaias e as avencas. Acho que todo mundo aqui já viu uma samambaia ou uma avenca na casa da mãe, da avó ou na casa de alguém. Depois eu vou mostrar uma imagem aí, quem não lembra deve lembrar que já viu, em algum lugar já deve ter visto. As pteridófitas, elas possuem dois tipos de vasos condutores de seiva, o xilema e o floema. O xilema, ele tem a função de transportar a água e os sais minerais das raízes até as folhas, né? Vocês já estudaram sobre a fotossíntese, vocês sabem que as plantas, elas utilizam os sais minerais, a água, né? A luz do sol, o gás carbônico para produzir a glicose e também o gás oxigênio. E todo esse processo é passado por dois vasos condutores, o xilema, que transporta a seiva bruta, né, e o floema, que transporta a seiva elaborada. A gente chama de seiva elaborada, que é a seiva pronta, a glicose. Então, ela transporta o açúcar e outros componentes orgânicos das folhas, onde é produzida para todas as partes da planta. O xilema, ele é constituído por estruturas denominadas de traqueides, que são células mortas e ocas. E suas paredes celulares são reforçadas de lignina, que é uma substância rígida e impermeável. Já o floema, ele é constituído por células crivadas, que são células alongadas e vivas. E essas células, elas têm o citoplasma, porém esse citoplasma não tem núcleo. Aqui algumas imagens, né? Essa primeira imagem é uma avenca, a segunda é uma samambaia. Então, para quem ainda não lembra, quem não lembrava de já ter visto uma samambaia, né? Ou uma avenca, eu acho que olhando assim pode lembrar, porque acho que quase todo mundo deve ter uma dessa em casa. Quem gosta de planta sempre tem uma samambaia ou uma avenca em casa. As pteridófitas, elas possuem uma estrutura embaixo delas, quando elas estão no seu período de reprodução. Se vocês observarem aí, eu coloquei essa imagem dessa folha virada de cabeça para baixo, para vocês verem que ela possui essas bolinhas. Sempre quando eu tô dando essa aula, eu chego nessa parte, eu levo uma folha, eu tenho samambaia em casa, e eu levo para mostrar para os alunos essa parte, que é o período reprodutor dela. Então, ela cria essas estruturas que a gente chama de soros, né? Então, o esporófito, muitas vezes, ele encontra na superfície inferior de algumas folhas férteis estruturas arredondadas e enfileiradas de cor marrom. Desculpa. Que são essas bolinhas marrons aí. Essas estruturas, elas são chamadas de soros, que possuem em seu interior umas cápsulazinhas repletas de esporângio. E esse esporângio, eles se abrem, tá? E dentro dele tem células que dão origem aos esporos. Quando eles se tornam maduros,
eles caem no solo e germinam, dando origem a novos gametófitos, e assim reiniciando o ciclo de vida. Logo, o surgimento dos soros indica que essas espécies estão na época de reprodução. Então, sempre que a gente vê essas estruturas aí em uma samambaia ou em uma avenca, eu vou saber que essa planta ela está no seu período de reprodução. O filo das pteridófitas são os maiores grupos de espécies, inclui as samambaias e as avencas. Existem espécies que são arborescentes, que têm caule ereto, como samambaia-sul, então eles crescem bastante. Geralmente apresentam caule subterrâneo e suas folhas são grandes. As folhas jovens enrolam-se nas extremidades e chamam-se báculos. Então, essas folhas, elas enrolam. Quem já viu uma samambaia ou uma avenca pode estar observando, quem tem em casa pode estar observando que essas folhas, quando elas estão bem novinhas, estão nascendo, elas enrolam e depois elas se abrem. Bom, nas pteridófitas a fase duradoura é o esporófito. O esporófito possui os esporângios, que se agrupam em estruturas chamadas soros, aquelas que ficam embaixo das samambaias, das avencas, embaixo das folhas, que eu mostrei, são os pontinhos marrons lá nas folhas, embaixo das folhas. O gametófito, denominado prótalo, é bem menos desenvolvido que o esporófito. A maioria das samambaias é homotálica, possui gametófitos monóicos ou também hermafrodita, né? Tanto masculino quanto feminino. Algumas espécies aquáticas são heterotálicas. A reprodução das pteridófitas, ela ocorre da mesma maneira que a reprodução das briófitas. As pteridófitas se reproduzem num ciclo que apresenta uma fase sexuada e a outra fase assexuada, né? Então, vamos tomar aqui como um exemplo a samambaia, que é essa aqui da imagem, tá? A samambaia ela é uma planta assexuada que produz esporos, por isso ela apresenta uma fase chamada de esporófito. Em certas épocas, na superfície inferior das folhas das samambaias, formam-se os pontinhos escuros, que a gente chama de soros. O surgimento dos soros indica que as samambaias estão em época de reprodução e em cada soro são produzidos inúmeros esporos. Quando os esporos amadurecem, os soros se abrem, então os esporos caem no solo úmido, cada esporo pode germinar e originar um prótalo, aquela plantinha em forma de coração, né, mostrada aqui na imagem. Vocês podem observar o prótalo, bem embaixo onde está escrito planta, está escrito prótalo. Essa fase aqui, né, já torna-se a fase de reprodução do tipo sexuada. Então, o prótalo é uma planta sexuada, produtora de gametas, por isso ele apresenta a fase chamada de gametófito. Então, essa parte a gente vai chamar de gametófito. Tanto aqui ele tem alternância de gerações. Temos o esporângio, que libera o esporo, que germina, forma o prótalo, né? Aí nós temos o anterídeo e a osfera. A osfera é a parte feminina da planta, né? Onde vai ocorrer a fecundação, aí o anterídeo entra em contato com a osfera, né, formando ali um zigoto. Esse zigoto, ele vai se desenvolver, dando origem a um novo gametófito e assim iniciando um novo ciclo reprodutivo dessas samambaias. Pessoal, qualquer coisa pode me chamar no WhatsApp, tá? Fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, tchau.